Olá, meus queridos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e que nosso Deus te abençoe e te guarde. Esse encontro foi marcado entre você e o amor de Deus. Você pode estar cansado, pode estar lutando com dificuldades financeiras, pode estar enfrentando portas fechadas, contas acumuladas, medo do futuro. Pode estar carregando uma ansiedade silenciosa que ninguém vê. Mas existe uma verdade que talvez você tenha esquecido ou talvez nunca tenha entendido completamente. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você falha, mesmo quando parece que tudo está atrasado. E hoje você vai descobrir algo profundo, algo que pode marcar um antes e depois na sua vida espiritual e até na sua vida financeira. A força da gratidão quando ela nasce da revelação do amor de Deus. Agora, feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e permita que essa verdade desça do seu entendimento para o seu espírito. Existem momentos em que o coração está cansado, mas Deus continua amando. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ora, mas parece que nada muda. Você tenta manter a fé, mas o peso das responsabilidades te esmaga. Você olha para as contas, para os desafios profissionais, para as incertezas do futuro e se pergunta: Deus, o Senhor, ainda está comigo? E a resposta é sim. A palavra diz em Romanos 8, 38 e 39 que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem crise financeira, nem portas fechadas. Perceba algo poderoso aqui. O texto não diz que você não passará por dificuldades. Ele diz que nenhuma delas tem poder para romper o amor que te sustenta. Às vezes, confundimos silêncio com abandono. Confundimos espera com rejeição. Confundimos processo com esquecimento. Mas o amor de Deus não é emocional. Ele é aliança. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a perceber que mesmo nos dias em que faltou dinheiro, não faltou sustento. Mesmo nos dias em que houve preocupação, não faltou livramento. Mesmo nas noites de choro, houve proteção invisível. Quantas vezes você poderia ter sido derrotado, mas algo te preservou? Isso não foi acaso. Foi amor. Talvez você esteja aqui hoje não porque tudo está bem, mas porque, apesar de tudo, você foi sustentado. E isso já é um milagre silencioso. Existe um segredo espiritual que muitos ignoram. Antes de pedir, reconheça. Antes de clamar por portas abertas, agradeça pelas portas que foram fechadas e evitaram dores maiores. Porque o amor de Deus não é apenas o que dá, é também o que protege. Eu declaro sobre você: você não foi esquecido. Eu decreto: o amor de Deus está operando nos bastidores da sua vida. Eu recebo junto com você a consciência de que não estamos sozinhos. Agora eu quero que você faça algo prático. Ainda hoje, antes de dormir, pare por 2 minutos e liste mentalmente 3 coisas pelas quais você pode agradecer, mesmo em meio à luta. Não precisa ser grande. Pode ser o alimento de hoje. Pode ser a saúde preservada. Pode ser o simples fato de ainda ter esperança. A gratidão começa pequena, mas abre portas gigantes. E no próximo momento, eu vou te revelar algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o amor de Deus. Algo que muitos passam a vida sem compreender. Mas antes de continuar, você está sentindo essa paz? Respire novamente. Sinta essa atmosfera de paz se formando ao seu redor. Porque agora você vai entender algo que poucos realmente compreendem. Existe um amor que nos alcança antes mesmo da nossa oração. A Bíblia diz em 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Perceba a profundidade disso. Deus não começou a te amar depois que você acertou. Ele não começou a te abençoar depois que você melhorou. Ele não decidiu cuidar de você depois que você orou melhor. Ele te amou primeiro. Antes da sua lágrima cair, Ele já sabia. Antes da sua conta vencer, Ele já conhecia. Antes da sua preocupação nascer, Ele já estava trabalhando. Isso muda tudo. Porque muitas vezes nós oramos como se estivéssemos tentando convencer Deus a nos amar. Oramos como se precisássemos merecer a ajuda dele. Como se a bênção fosse um prêmio por desempenho espiritual.
Mas o amor de Deus não é recompensa, é origem. E quando você entende isso, a gratidão deixa de ser obrigação e passa a ser resposta. E o espiritual aqui que toca até a vida financeira. Quando você vive apenas em modo de pedido, sua mente permanece na escassez. Mas quando você aprende a agradecer, sua mente começa a enxergar provisão. E isso não é pensamento positivo vazio, é alinhamento espiritual. Jesus, antes de multiplicar os pães, fez algo curioso. Ele agradeceu. Havia escassez visível. Havia pouca comida. Havia uma multidão. Mas antes do milagre, houve gratidão. Esse é o segredo que muitos ignoram. A gratidão não é resultado do milagre. Muitas vezes, ela é o início dele. Eu declaro que hoje você começa a enxergar sinais do amor de Deus onde antes só havia problemas. Eu decreto que sua visão espiritual será ampliada. Eu recebo junto com você uma nova consciência de provisão. Agora faça algo simples. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos por um instante e diga em voz baixa: Deus, eu reconheço que o Senhor já estava cuidando de mim. Sinta isso. Talvez você ainda esteja enfrentando dificuldades. Talvez as contas ainda estejam lá. Mas existe algo acontecendo dentro de você agora. Uma mudança de perspectiva. E essa mudança é poderosa. Porque quando você entende que o amor de Deus te alcança antes da oração, você para de orar com desespero e começa a orar com confiança. E no próximo momento, eu vou te revelar o segredo milenar da gratidão que abre portas invisíveis. Portas que não se movem pela força, mas pelo alinhamento espiritual. Existe um segredo espiritual que atravessa gerações. Um princípio antigo, revelado nas Escrituras, praticado pelos homens e mulheres que viveram milagres reais. Não é fórmula mágica. Não é promessa de dinheiro fácil. É alinhamento espiritual. A Bíblia diz no Salmo 104: Entrai pelas portas dele com ações de graças. Não diz entre pedindo, não diz entre reclamando, diz entre agradecendo. Muitas pessoas lutam apenas no plano natural. Trabalham, se esforçam, tentam resolver tudo pela força, mas esquecem que existem atmosferas espirituais que precisam ser alinhadas. Quando você agradece, você muda essa atmosfera. A murmuração fecha caminhos. A ansiedade bloqueia discernimento. Mas a gratidão abre percepção. E quando a percepção se abre, você começa a enxergar oportunidades que antes não via. Você toma decisões com mais sabedoria. Você fala com mais calma. Você reage com menos medo. Isso já é milagre acontecendo por dentro. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez as portas profissionais pareçam fechadas. Mas hoje eu te convido a fazer algo contra-intuitivo. Agradeça antes de ver. Não é negar a realidade. É declarar que a realidade visível não é a palavra final. O povo de Israel muitas vezes perdeu milagres porque murmurou no deserto. Já Davi, mesmo perseguido, declarava: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Perceba, em todo o tempo. Não apenas quando tudo estava resolvido. A gratidão é uma postura espiritual contínua. E quando você adota essa postura, algo começa a se mover. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Eu declaro que hoje você rompe com o ciclo da reclamação. Eu decreto que sua casa será ambiente de palavras de gratidão. Eu recebo junto com você a abertura de portas que estavam travadas no invisível. Agora faça algo prático. Pegue um papel ainda hoje. Escreva no topo: Eu agradeço pelo amor de Deus que me alcança. E abaixo disso, escreva 5 coisas pelas quais você pode agradecer agora. Não espere a grande vitória. Agradeça pelo que já sustenta você. Porque quando você honra o pouco, você se prepara para o muito. E existe um detalhe importante que vou te ensinar no próximo momento. Como praticar a gratidão mesmo quando o coração ainda está ferido. Mesmo quando a ansiedade tenta voltar. Mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Porque a verdadeira gratidão não depende de emoção. Ela nasce de decisão. Mas antes de continuar,
Me diga, você está sentindo algo diferente dentro de você? Então prepare o coração, porque agora nós entramos na parte prática. Aqui é onde muitos desistem, mas é exatamente aqui que acontece a transformação. Você já entendeu que o amor de Deus te alcança antes mesmo da oração. Já compreendeu que a gratidão abre portas invisíveis, mas talvez esteja pensando: como agradecer se meu coração ainda está pesado? Como praticar gratidão se as contas continuam chegando? O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Ele não disse por tudo, ele disse em tudo. Isso significa que a circunstância pode não ser boa, mas a presença de Deus continua sendo. Então agora eu vou te ensinar um ritual simples, profundo e poderoso. Primeiro passo: pare fisicamente. Desligue o barulho externo por 2 minutos. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Seu corpo precisa desacelerar para que sua alma escute. Segundo passo: reconheça o amor antes da solução. Diga em voz audível: Senhor, eu ainda não vi a resposta completa, mas eu reconheço que o Senhor está comigo. Terceiro passo: substitua uma reclamação por uma declaração. Quando vier o pensamento: eu não vou conseguir, responda: Deus está me sustentando. Quando vier: está tudo travado, declare: eu creio que portas invisíveis estão se movendo. Quarto passo: pratique gratidão diária intencional. Ao acordar, agradeça por 3 coisas. Antes de dormir, agradeça novamente. Mesmo que pareça simples, mesmo que pareça pequeno. E estabilidade emocional gera decisões mais sábias, inclusive financeiras. Perceba como tudo se conecta. Quando você está dominado pelo medo, toma decisões apressadas. Quando está tomado pela ansiedade, fala o que não deveria. Mas quando aprende a agradecer, sua mente se acalma. E uma mente em paz enxerga oportunidades. Eu declaro que sua casa será um lugar de palavras de fé. Eu decreto que a ansiedade perde força agora. Eu recebo junto com você uma nova postura diante das dificuldades. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, mas algo essencial já começou a mudar. Você. E quando você muda por dentro, o exterior começa a responder. Agora estamos prontos para o momento mais profundo desse encontro. No próximo capítulo, nós vamos entrar em uma oração profética de gratidão. Uma oração que sela tudo o que foi liberado aqui hoje. E eu quero que você participe ativamente. Não apenas ouvindo, mas declarando. Então agora, prepare o seu coração. Se possível, pare tudo por um instante. Não ouça essa oração de qualquer maneira. Esse é um momento sagrado. Feche os olhos, respire fundo. Coloque a mão sobre o seu coração, porque nós vamos orar não a partir da falta, mas a partir do amor que já nos alcançou. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu não começo pedindo, hoje eu começo agradecendo. Obrigado porque o teu amor me alcançou antes mesmo da minha consciência perceber. Obrigado porque, mesmo nos dias em que eu achei que estava sozinho, o Senhor estava me sustentando. Mesmo nas noites de preocupação, o Senhor estava guardando a minha casa. Mesmo nas dificuldades financeiras, o Senhor não deixou faltar o essencial. Pai, talvez ainda existam contas a pagar. Talvez existam portas profissionais que parecem fechadas. Talvez existam medos escondidos no coração. Mas hoje eu escolho reconhecer que nada disso tem poder maior que o teu amor. Eu declaro que o teu amor me envolve. Eu decreto que a tua provisão já está a caminho. Eu recebo paz no lugar da ansiedade. Eu recebo confiança no lugar do medo. Senhor, eu agradeço pelas portas que o Senhor fechou e me livraram de dores maiores. Eu agradeço pelos nãos que me protegeram. Eu agradeço pelas demoras que me prepararam. Eu reconheço que o Senhor trabalha nos bastidores. Eu reconheço que o Senhor vê o que eu não vejo. Eu reconheço que o teu cuidado é constante. Pai, purifica o meu coração da murmuração. Tira de mim o espírito de escassez. Renova minha mente para enxergar provisão onde antes eu só via limitação.
Que a minha casa seja ambiente de gratidão. Que minhas palavras sejam sementes de fé. Que minhas decisões sejam guiadas pela paz. Eu declaro que o amor de Deus quebra ciclos de medo. Eu decreto que uma nova estação começa hoje. Eu recebo sabedoria para administrar, coragem para agir e serenidade para confiar. Senhor, eu agradeço pelo que já tenho. Eu agradeço pelo que está chegando. Eu agradeço pelo que o Senhor está preparando em silêncio. Que essa consciência de amor me acompanhe ao acordar e ao deitar. Que cada desafio futuro seja enfrentado com a certeza de que eu não caminho sozinho. Hoje eu não oro como alguém abandonado. Eu oro como alguém amado. E eu descanso nessa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Agora não abra os olhos imediatamente. Respire mais uma vez. Sinta essa paz. Hoje você aprendeu que o amor de Deus te alcança antes da oração. Que a gratidão abre portas invisíveis. Que mesmo em meio às dificuldades financeiras, existe provisão em movimento. Que a transformação começa por dentro. Escreva nos comentários: eu agradeço pelo amor que me alcança. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sentir essa paz. E volte aqui todos os dias para alimentar sua fé. Se essa oração tocou você profundamente, continue praticando. Amanhã, ao acordar, comece agradecendo, porque a gratidão constante constrói uma fé inabalável. Que o amor de Deus te envolva, que a paz guarde sua mente e que você nunca mais duvide que é amado. Amém.